Você sabe quem foi Gaspar de Lemos? O Brasil tem uma história muito rica, mas, infelizmente, personagens importantes do nosso passado continuam desconhecidos por muitos. Gaspar de Lemos é um desses homens, mas hoje vamos mudar essa situação, te contando quem foi esse grande desbravador. Eu sou o professor Hugo Lemes e essa é a série Histórias que você deveria conhecer. Partindo de Portugal, essa história começa com as grandes navegações marítimas. As viagens pelos mares buscavam aumentar o poder e a riqueza dos países. Existia a necessidade de criar uma linha de comércio entre a Europa e países da Ásia. A prioridade de Portugal era a rota de comércio e exploração nas Índias, muito motivado pelo avanço da concorrência, especialmente a França e a Espanha. A coroa portuguesa buscava garantir sua posição na colonização de novas terras. Chegada ao Brasil. Não é segredo que Pedro Álvares Cabral não tinha intenção de chegar aqui. O seu destino era as Índias, mas detalhes como a dificuldade de navegação e o mar revolto tirou as 9 naus, 3 caravelas e a embarcação de alimentos da rota. Em abril de 1500, Cabral chegou por acaso na terra batizada de Veracruz, que mais tarde se tornaria o Brasil. No novo território, os portugueses sentiram a necessidade de buscar a melhor estratégia de exploração. Por isso, decidiram voltar a Portugal e consultar a coroa. O judeu Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos nasceu na Polônia, mas por não se converter ao catolicismo, foi obrigado a mudar-se do seu país com toda a família, passando pela Itália, a Terra Santa, a Índia e também pelo Egito. Era muito inteligente, fluente em várias línguas. Se estabelecendo na cidade indiana de Goa, era uma pessoa respeitada pela sociedade da região. Em 1498, já sendo comandante-mor, conheceu Vasco da Gama. Esse encontro não foi tão bem-vindo. Lemos se apresentou como escravo do proprietário da ilha. Nesse relato, ele seria um cristão prisioneiro de um poderoso imperador. Vasco da Gama, não acreditando nessa apresentação, pressionando pela verdade, descobre toda a história de Lemos, o levando então para Portugal, onde foi apresentado ao rei. Naquela época, existia uma lei obrigando todos os súditos portugueses a se batizarem. Gaspar passa por esse processo e é recebido como integrante da coroa, mudando seu sobrenome de Lemos para Gama. Sabendo dessa trajetória, podemos traçar um paralelo com José. Em Gênesis, acompanhamos como esse homem foi usado por Deus para influenciar a realidade do Egito da época. Da mesma forma, Gaspar de Lemos foi uma referência em Goa, na Índia. Ambos são apresentados aos líderes de sua época e constroem um legado para outras gerações. O legado no Brasil. Gaspar de Lemos teve sua vida marcada pela conquista e exploração de terras brasileiras. Alguns relatos históricos contam que ele era uma figura influente para Pedro Álvares Cabral em sua navegação quando estavam ao caminho das Índias. O conselho para navegar a oeste da Índia teria sido dele. Naquele momento, eles acreditavam existir novas terras do outro lado do oceano, tendo as Índias como referência. Depois de chegar aqui, ele foi escolhido para voltar com a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Considerado o primeiro documento escrito no Brasil, essa carta ela contava sobre as primeiras impressões do território brasileiro. As páginas também narram como aconteceu o desembarque dos portugueses na praia, o encontro com os indígenas e a primeira missa realizada. Em 1501, Lemos volta ao Brasil. Sendo experiente nas navegações, alcança o arquipélago de Fernando de Noronha e a Baía de Todos os Santos, continuando sua trajetória pela costa. Brasil e Israel.
Esse descendente de Abraão foi parte importante na conquista das terras brasileiras. Cremos que ele foi usado profeticamente para selar o nascimento do nosso país, implantando uma identidade judaica que nem a força do catolicismo português conseguiu eliminar. Sabemos que judeus ainda precisam conhecer e aceitar Jesus como Salvador, o Cristo que morreu por todos nós e ressuscitou. Mas essa ligação entre povos produz muitos frutos gerados pelo próprio Deus. Assim como um judeu estava presente no início do Brasil como nação, um brasileiro marcou a história do renascimento de Israel. Oswaldo Euclides de Souza Aranha presidiu a Assembleia da ONU em 1947 e foi voto fundamental que resultou na criação do Estado de Israel em 1948. Mas essa ligação tão importante não acabou. Podemos nos lembrar de trechos importantes da Bíblia com esses fatos. Abençoarei aos que te abençoarem. O seu Deus é o meu Deus. O Deus do povo escolhido também é o Deus do Brasil. Somos uma extensão da promessa feita a Abraão, da nova aliança estabelecida com Jesus. Somos uma extensão de Israel e esse é o nosso papel, permanecer em oração por essa nação. Como lemos em Romanos 11, 19 e 23, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Podemos contar com suas orações em favor da salvação de Israel? Permaneça conosco nesse propósito. Lembre-se de curtir, assinar o canal e conferir os outros vídeos da série. Eu vejo você na próxima.